Vamos ler nesta manhã, iniciar um novo parágrafo no Salmo de número 119, o parágrafo que vai do versículo 57 ao 64. Então leiamos juntos em oração, Salmo 119, do 57 ao 64. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Bom, o versículo que nós vamos meditar hoje, o primeiro versículo deste parágrafo que hoje nós iniciamos, ele chama a palavra de Deus de, repita no plural, palavras. Quando a palavra de Deus aparece aqui neste salmo, em algum versículo no singular, se refere à totalidade da palavra de Deus. Mas quando ela aparece no plural, palavras, ela se refere às doutrinas de Deus inseridas na palavra. São centenas de doutrinas, e essas doutrinas podem ser divididas em dois grupos. Um grupo menor de doutrinas, na verdade, 8 doutrinas principais e centenas de outras doutrinas secundárias que estão atreladas a uma ou mais dessas 8 doutrinas principais. As 8 doutrinas principais da palavra de Deus são as seguintes. Cada uma delas é definida por uma única palavra. A primeira, vamos colocar em ordem de relevância, uma ordem lógica de relevância e de importância e de realizações de Deus, de acordo com a sua santa palavra. A doutrina mais importante da Bíblia é, repita comigo, divindade. Divindade é toda a palavra da Escritura acerca de quem é Deus. Essa é a doutrina mais importante da Bíblia, porque o maior propósito da Bíblia Sagrada é que nós conheçamos a Deus. Aqui na Bíblia, Deus se apresentou a nós. Quem quiser conhecer a Deus fora da Bíblia, vai ter um conhecimentozinho falho, cheio de lacunas. Um conhecimento completo de Deus está na palavra que Ele revelou. É meditando na palavra de dia e de noite que obtemos real conhecimento de Deus. Ontem falamos sobre buscar a Deus. O lugar de buscar a Deus é na palavra. É na palavra que nós buscamos e encontramos. Ela é a sarça ardente, onde Moisés encontrou o Senhor. Ela é Jesus, onde nós também o encontramos. E do meio da sarça, ele falou com Moisés. Do meio da palavra, ele fala conosco. Então, a doutrina mais importante é a divindade. Segunda, diga, antropologia. Antropologia bíblica é a doutrina bíblica acerca do homem, do ser humano, que é a principal criatura de Deus.
Todas as demais criaturas, anjos e o universo inteiro são abaixo do homem. A principal criatura de Deus, o homem, e a Bíblia revela quem é o homem e por que Deus o criou e qual o propósito da existência do homem, que foi o que nós colocamos ontem aqui, buscar a Deus de todo o seu coração. A terceira doutrina mais importante é, diga, hamartiologia. O que é isso? É a doutrina bíblica acerca do pecado do homem. O homem pecou. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A doutrina bíblica acerca do pecado é muito importante, porque se você não conhecer bem o que é pecado, você não conseguirá lutar contra ele e vencê-lo. É conhecendo o que é o pecado e as consequências que ele fez na vida dos homens, e cada um particularmente entendendo, se conhecendo e vendo o que o pecado fez na sua vida, é que você terá como consertar isso na obra da santificação. Então, a hamartiologia é a palavra de Deus acerca do pecado, dessa triste realidade que é o pecado. A quarta doutrina mais importante é, diga, soteriologia. Soteriologia é a teologia bíblica acerca da salvação, né? Hamartiologia, porque hamartia é uma palavra grega que é pecado. Soteriologia, porque soteria é uma palavra grega que em português é pecado, né? Desculpe, salvação. Soteria, salvação. Por isso, soteriologia. A obra da salvação. A soteriologia é a doutrina acerca da qual a Bíblia fala mais. A Bíblia fala mais de salvação do que qualquer outra coisa, até mais do que fala sobre Deus. A doutrina mais importante é a divindade, mas a doutrina mais extensa da Bíblia é a salvação exclusiva na pessoa de Jesus. Por isso que a quinta doutrina bíblica é, diga, cristologia. É a palavra de Deus acerca do Salvador Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. O que a Bíblia fala acerca da pessoa de Jesus Cristo. Ok? E a próxima, sexta, diga, pneumatologia. Pneuma vem do grego espírito, pneuma, espírito, que é a doutrina bíblica acerca do Espírito Santo de Deus. Duas coisas importantes para entendermos sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Jesus realizou a nossa salvação objetivamente. O Espírito Santo realiza subjetivamente. Ou seja, o que Jesus fez, Ele fez fora de nós. O Espírito Santo aplica dentro de nós. Por isso a pneumatologia é a palavra de Deus acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo na nossa vida. A penúltima doutrina, a sétima, mais importante, diga, eclesiologia. Eclesiologia. Sétima, né? Divindade, antropologia, hamartiologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia. Sétima, a doutrina bíblica acerca da comunidade dos salvos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia ensina de igreja, como deve ser igreja, tá? O que é igreja não é o catolicismo que ensina. O que o catolicismo ensina sobre igreja está errado. Igreja não é isso. O que nós devemos aprender sobre igreja não é o que nenhuma denominação protestante ensina que deve ser igreja. O que nós devemos aprender o que é igreja é o que a palavra de Deus ensina sobre o que é igreja.
Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Igreja não é um lugar aonde nós vamos, igreja é o que nós somos, e o que nós somos 24 horas por dia. Nós somos a igreja. Nós não somos membros de uma igreja, nós somos a própria igreja, membros do corpo de Cristo. Tem muita ideia errada de igreja que vem da religiosidade, e toda religiosidade é desvio da palavra, é desviada da palavra. E por isso está cheio de crente desviado por aí, porque são apegados à religião, apegados à denominação, apegados a prédios, apegados a templos, a catedrais, a basílicas, a grandes construções, pensando que isso é casa de Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Ele vem habitar em nós. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. Ser igreja é ser morada viva de Deus. E a última doutrina, das 8 mais importantes, diga escatologia. A palavra escatom é a palavra grega último. Escatologia é a doutrina bíblica das últimas coisas. Deus quis revelar, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, Deus quis revelar aos seus servos as coisas que hão de acontecer no fim dessa história da humanidade. Então essas poderiam ser chamadas de, repita comigo, as 8 palavras. As 8 palavras mais importantes da Bíblia Sagrada. Fala uma por uma comigo agora aí. Divindade, antropologia, hamartiologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, escatologia. Quando você estiver lendo a Bíblia, perceba quando ela entra em um desses assuntos. E anote aí. Perceba e anote aí, né? Um por uma delas. O Fabiano já fez isso. De vez em quando ela posta aqui pra gente. Muito bom, Fábio. Glória a Deus. Muito bem. Entramos hoje nesse novo parágrafo, que vai do versículo 57 ao 64. E o nosso versículo de hoje é o 57, cujo título é, diga, obediência às palavras. Cada uma das doutrinas de Deus foi revelada para que nós as cumpramos em nossa vida, para que nós as obedeçamos em nossa vida. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Quais são os 2 gumes? Salvação e condenação. Salvação para quem obedece, condenação para quem desobedece. E não há meio termo. Amém? Então, obediência, as palavras de Deus foram reveladas, as doutrinas de Deus foram reveladas por Ele na Bíblia Sagrada, para que nós obedeçamos. Obedecer é praticar. Quem recebe a palavra e pratica, como Jesus disse, edifica sobre a rocha. Mas quem recebe e não pratica, edifica sobre a areia, e grande será a sua ruína. E essa grande ruína é condenação. O versículo 57 na nossa Bíblia, Almeida, revista e atualizada, está assim: o salmista orando a Deus disse: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Repita. Aleluia. Bom, vamos ver como é que fica literalmente da língua hebraica, tá? Em hebraico aí o salmista escreveu assim, com essas letras hebraicas que estão aí: Reliki Adonai amarti lishmor divareira. Com letras em português ficou assim, diga: Reliki
Reliqui parece relíquia, não parece? Mas não tem nada a ver, tá? Não é relíquia. Para quem não sabe, a palavra relíquia não vem do hebraico. A palavra relíquia vem do grego, né? E a palavra relíquia no grego, traduzido para o português, é idade. Quantos anos você tem? Ou seja, qual é a sua relíquia? Relíquia em grego é idade, né? Então o Esder está ganhando mais uma relíquia hoje na sua idade. Relíquia é idade, tá? E geralmente a gente pensa, relíquia é um tesouro que a gente guarda, né? Porque relíquia tem a ver com a vida do sábio, que vai se tornando um grande tesouro. Ele vai enchendo a sua vida dos tesouros de Deus. Por isso a palavra relíquia. Agora em hebraico aqui, reliqui não é relíquia, mas tem um sentido muito interessante. É exatamente o que o salmista colocou aqui como porção. Reliqui é a minha porção, a parte que me cabe, ou pode ser também, em hebraico, a minha herança, a minha porção, a parte que me cabe, a minha herança. Então, a minha herança, a minha porção, diga Adonai. Diga Reliqui Adonai. A minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Aí vem na segunda linha, diga Amarti. Amarti é assim, ó. Eu disse para mim mesmo. Eu disse para mim mesmo, já que a minha porção é o Senhor, eu disse para mim mesmo, segunda palavrinha ali na segunda linha, diga lishmor. Lishmor é para obedecer. Amarti lishmor, eu disse para mim mesmo, para obedecer. E a última linha, a última palavra, diga divareira. Divareira, aí está escrito as tuas palavras. As tuas palavras. Divarei é palavras e o ra é tuas. As tuas palavras, falando com Deus. Eu disse para mim mesmo para obedecer as tuas palavras. Então, do hebraico para o português, a melhor tradução seria essa que você está vendo agora aí no slide, ó, orando a Deus dizendo: Senhor, Tu és a minha porção. Eu disse a mim mesmo para obedecer as Tuas palavras. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós temos aqui uma coisa muito importante dentro dessa palavra relique em hebraico, que aparece reliqui porque é minha porção. Agora porção sozinha é relique, porção, que pode ser herança, ou a parte que me cabe, ou o meu bem precioso, ou em outras palavras, usando uma palavra que Jesus disse, o meu tesouro. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, o que significa isso? Que você se aplica àquilo que você mais valoriza. O que você mais valoriza na vida é o teu tesouro, e é a isso que você mais se aplica. Se o teu tesouro é o Senhor, é a Ele que você vai mais se dedicar, mais se aplicar durante todos os dias da sua vida, mais do que a qualquer outra coisa que você acha que tenha que se dedicar. Ao Senhor, nós temos que nos dedicar a Ele acima de qualquer dedicação familiar, acima de qualquer dedicação profissional, ou acima de qualquer outra coisa nesse mundo que a gente faça. A nossa maior dedicação
E a palavra dedicação tem a ver também com a palavra consagração. Deus quer que os seus filhos sejam consagrados. Consagrados significa totalmente dedicados a Ele, totalmente devocionados a Ele, 24 horas por dia, acima de qualquer outra coisa e acima de qualquer outra pessoa. Tem gente que fala assim: a minha família está em primeiro lugar. Está errado. Quem tem que estar em primeiro lugar é Deus. A sua família tem que estar em segundo. Se a família estiver em primeiro lugar, então você ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim, disse Jesus. Se alguém amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua casa, mais que a mim, não é digno de mim. Se eles que estão em primeiro lugar, então você não tem Deus. Quem tem Deus em primeiro lugar, a sua maior dedicação, o seu maior esforço é em relação a conhecer esse Deus, a se relacionar com esse Deus, a aprender desse Deus, aprender a sua palavra e oferecer a Ele toda a sua vida, toda a sua dedicação. E é daí que Ele vai estar cuidando de todas as outras coisas, família e etc. Entenderam? Muita gente não entende isso na prática. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, mas Deus é exigente. E Deus exige, tá? Deus exige que nós tenhamos para com Ele total dedicação, porque são somente as pessoas que se dedicarem totalmente a Deus é que estarão se dedicando totalmente a Ele na glória. Quem dá a Deus só as migalhas da sua vida, na glória não estará, não. Quem dá a Deus só as migalhas da sua vida, porque a maior parte do seu tempo não é dedicado a Deus, é dedicado a si mesmo ou a outras coisas e pessoas, e um tempinho que sobra vai dedicar a Deus, ninguém engana a Deus. É por isso que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, porque uma das características daqueles que pertencem a Deus é total dedicação, total consagração, o tempo todo, 24 horas por dia, acordados ou dormindo, todo dia na semana, todo dia da sua vida é dedicação total a Deus. Tudo que faz é por Deus, com Deus, para a glória de Deus, dando graças a Deus, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus. É por isso que Deus pagou por nós altíssimo preço, para não sermos pessoas superficiais com Deus, mas sermos pessoas verdadeiramente de Deus, porque só essas estarão com Ele na glória. Só para essas Ele tem preparado uma cidade, Ele tem preparado uma casa no céu. Aleluia. O Senhor é a minha porção. Porção tem a ideia de posse, do que eu ganhei, ou seja, do que eu tenho. Por isso esse primeiro tópico aqui que eu vou colocar para vocês agora, aliás, falando ainda de porção, essa palavra é repetida por Davi no Salmo 16, versículo 5. Salmo 16, versículo 5. Davi disse: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Repita.
Aleluia. Tem algumas palavras importantíssimas nesse versículo 5 aqui do Salmo 16, que Davi disse, olha, o Senhor é a porção, a reliqui em hebraico, porção da minha herança. A minha herança. Ou seja, filhos de Deus herdam de toda a vida que viverem na terra, eles herdam Deus. Deus é minha herança. Deus é minha herança porque fora dele não há riqueza alguma, não há dinheiro algum, não há bem algum, não há tesouro algum, não há nada maior que eu pudesse receber. A herança dos santos na glória é o próprio Deus. Por isso, Asaf disse no Salmo 73, quem tenho eu no céu, senão a ti? E se eu tenho a ti, não há outro em quem na terra eu tenha prazer. Eu me compraza na terra. O Senhor é a minha herança. A porção da minha herança e, diga, o meu cálice. Aleluia. O Senhor é o meu cálice, ou seja, é isso que eu bebo. É isso que me sacia. O cálice representa a bebida que sacia. Por isso Jesus disse em João 6, né? Meu sangue é verdadeira bebida, tá? Minha carne verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. O meu cálice aqui é o meu alimento, meu sustento, minha nutrição. Eu sou nutrido pelo Senhor. Ele é quem me alimenta. Eu bebo o cálice do Senhor, que é a sua palavra. Eu não encosto o meu dedo nos cálices de Satanás. Não bebo as palavras dele que estão aí no mundo. Os cálices do diabo estão aí no mundo. Esses cálices não são dos verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus não bebem dos cálices do mundo. Filhos de Deus bebem do cálice de Deus. O Senhor é o meu cálice. Eu bebo da sua palavra, eu me alimento da sua palavra, eu sou nutrido pela sua palavra, eu sou uma das suas ovelhas, das quais ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não ouvem estranhos, antes fogem deles, porque os estranhos vão trazer cálices envenenados. Eu bebo do cálice puro de Cristo. O cálice de Cristo é a palavra de Deus. Seu corpo e seu sangue representam o alimento espiritual da palavra, que em João 6, quem o ouviu pregar sobre isso, se escandalizou e foi embora. Ficaram só os 12 apóstolos. E Jesus disse, quem quiser ir, também pode ir. E Pedro respondeu, a quem iremos? Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. O Senhor é o meu cálice. Quem é de Deus, só se alimenta de Deus. Repita essa frase aí. Ah, mas eu quero me alimentar também um pouco de mundo. Ótimo, você está revelando uma coisa, que você não é de Deus. Quem é de Deus não é do mundo, quem é do mundo não é de Deus, quem ama o mundo não está nele o amor do Pai, porque tudo, generalizando, o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus está aqui na palavra, para nos alimentarmos
com essa vontade todos os dias. A nossa vontade tem que ser um tanque vazio para enchermos todos os dias com a gasolina correta da vontade de Deus, para que nós andemos de acordo com a vontade de Deus, anulando qualquer vontade nossa, renunciando qualquer vontade nossa, descartando qualquer vontade nossa, jogando no lixo qualquer vontade nossa, porque a nossa oração é como Jesus ensinou: Pai, seja feita a tua vontade. Faça como Jesus orou no Getsemane: Pai, faça o que tu queres e não o que eu quero. Glória a Deus. Isso é o que a palavra cálice está fazendo aí nesse versículo. E a última palavra, diga: tu és o arrimo da minha sorte. O que é a palavra arrimo? Essa palavra arrimo pode ser entendida a partir da expressão arrimo de família. O que é um arrimo de família? Vamos supor um rapaz, filho de uma mulher viúva, que já não tem mais assim condições de sobreviver. Ele é o arrimo dessa casa, ele sustenta a sua mãe, que é viúva, ele cuida dela, que é viúva, já que ela não tem esposo. Ele é o arrimo dessa mãe, e por isso até se um jovem estiver nessa condição, na época de alistamento militar, ele é dispensado, porque ele é arrimo de família, tá? Ele é arrimo de família. Quando Jesus passou pela cidade de Naim, ele viu essa realidade. O filho único de uma viúva havia morrido, estava indo ser sepultado, e ela ia ficar desamparada, sem alguém que a sustentasse, sem um arrimo. O que Jesus fez? Jesus parou o enterro e mandou o rapaz se levantar, foi ressuscitado e devolvido à sua mãe, para que ela não ficasse sem o seu arrimo de família, sem a sua segurança que ela precisava, tá? Muito bem, o nosso arrimo, a nossa segurança, o nosso sustentáculo, quem nos sustenta é o Senhor. A palavra sorte aqui não tem nada a ver com vamos tirar a sorte aí, ou se você é sortudo ou azarado, nada disso. A palavra sorte aqui tem a ver com tudo o que acontecer na minha vida. Tudo o que acontecer na minha vida vai acontecer porque o Senhor está me sustentando. Vai acontecer como resultado de o Senhor estar me sustentando, seja de dia, seja de noite. O Senhor é o teu guarda, como diz no Salmo 121, para os montes eleva os olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, o meu arrimo, o meu sustentáculo vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor é o teu guarda, Ele não dorme nem dormita, o guarda de Israel. Enquanto você está dormindo, Ele está cuidando de você o tempo todo. Por isso Ele cura até pesadelos, viu? Tem gente que está tendo pesadelo e não está orando direito, então ore direito para acabar com esses pesadelos, tá? Então o Senhor cuida de nós. Essa noite inteira eu passei cantando essa música que estava cantando aqui agora mesmo, né? Dou graças de coração. A noite inteira eu fiquei cantando assim na minha alma, na minha mente. Eu diante de Deus cantando: dou graças de coração, prostrado em adoração. Essa música eu cantei hoje aqui com vocês. Fiquei a noite inteira e acordei nesse novo dia. Obrigado, Senhor, te dou graças. O que quer que aconteça em nossa vida, isso é a nossa sorte, pode confiar que vai ser
coisa boa se Ele é o seu arrimo, se Ele é o seu sustentáculo, se Ele é a tua segurança. Então o Salmo 91, 7 é para você: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingida, porque o Senhor cuida dos seus. Isso significa o arrimo da minha sorte. E o Salmo 73, 26, Asaf disse assim, ó: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Repita. Aleluia, glória a Deus. O que acontece aqui, ó? A minha carne é a minha alma, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É a alma que é o principal centro da obra da santificação, que representada aqui pelas duas palavras, carne e coração, que às vezes sente algum abalo, sente algum desfalecimento diante do que ocorre de negativo nas circunstâncias, mas do mais interior da alma, do nosso espírito, vem o fortalecimento que Deus nos dá, porque Ele é a nossa herança para sempre. É um tesouro que nós já carregamos conosco para sempre, e que ninguém pode roubar de nós. Ninguém pode roubar o tesouro que recebemos, porque é herança para sempre. O Senhor é minha herança, o Senhor é minha porção. Então, do que estamos falando? Repita depois de mim. Estamos falando sobre a graça incalculável de ter Deus. Deus é a minha porção, Deus é a minha herança, Deus é o meu tesouro, Deus é o meu bem preciosíssimo. Lembra da parábola do tesouro? Quem encontrou o verdadeiro tesouro renuncia a todos os outros para ter somente esse tesouro. Lembra da parábola da pérola preciosa? Quem encontrou a pérola preciosa renuncia a todas as pérolas que tinha para possuir somente essa, para ter somente essa pérola de grande valor. Jesus é esse tesouro, Jesus é essa pérola, Deus é esse tesouro, Deus é essa pérola. Ter Deus é uma experiência impressionante, porque Deus nos preenche de tal maneira que simplesmente a gente não sente falta de outras coisas. E por isso a correta tradução do Salmo 23:1, eu coloquei lá ontem no Facebook, o Senhor é o meu pastor e por isso eu não sentirei falta de coisa alguma. Mesmo que eu não tenha muitas coisas que muita gente no mundo acha importante ter, mesmo que eu não tenha, elas não me fazem falta, porque eu já tenho o maior tesouro que alguém jamais poderia ter. Deus ser o nosso tesouro. Aqui da terra, não trouxemos nada e não levaremos nada. Isso inclui ninguém. Não trouxemos ninguém, não levaremos ninguém. Porque o plano de Deus na nossa salvação é que Ele seja o nosso único bem. Davi chegou a declarar no outro salmo, acho que foi o 16 mesmo: outro bem não possuo, senão a Ti somente. O Senhor é o nosso bem. Isso é incalculável graça de ter Deus. Segundo ponto,
ter Deus não é somente ter vida, mas é ter a vida. Repita. Vida e vida. Duas palavras gregas para vida. Vida é bios, vida biológica, e vida é zoe, vida espiritual. Vida espiritual. Todo mundo, todo ser vivo tem bios, que é vida biológica. Ter Deus não é somente ter vida biológica. Essa primeira vida ali é bios, biológica. Ter Deus não é somente ter vida biológica. A maioria das pessoas tem vida biológica, mas não tem vida espiritual. Tem bios, mas não tem zoe, não tem vida espiritual, estão espiritualmente mortas. Então, ter Deus não é somente ter vida biológica, mas é ter vida espiritual, vida zoe, e é isso que Jesus disse aqui em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Repita. Aleluia. Vou falar uma coisa aqui pronunciando o nome de um herege que tem por aí, e que muita gente pensa que não é herege, mas é. Tá? E eu posso falar até o nome dele aqui, porque ele tornou isso bem claro, público, na revista Veja. O assim chamado pastor Silas Malafaia deu uma entrevista na revista Veja, nas páginas amarelas, na qual ele disse, usando este versículo aqui, que João 10:10, Jesus disse que vida com abundância é uma vida rica de dinheiro, de bens terrenos. Riqueza terrena, riqueza financeira, riqueza monetária, riqueza na terra. Esse homem é a voz de Satanás e não de Deus, porque foi a voz de Satanás que disse para Jesus: todas essas riquezas aí eu te darei, se prostrado me adorares. O texto grego do Evangelho de João traz aqui nesse versículo 10 a palavra zoe e não a palavra bios. E a palavra zoe é vida espiritual e vida eterna. Eu vim para que tenham plenitude de vida espiritual, de vida eterna. Por isso que as ovelhas de Jesus não escutam esses falsos hereges e pastores que existem por aí, salafrários, mercenários, que não são de Deus. Porque tem uma multidão seguindo a eles, porque são piores do que eles, são tão interesseiros quanto eles, tão corruptos quanto eles. Depois querem chamar outros de corruptos. Eles são os piores corruptos, os que corrompem a vida espiritual, os que corrompem a palavra de Deus, os que corrompem o Evangelho de Cristo, e os que corrompem as cabeças dos crentes que não meditam de dia e de noite na santa palavra de Deus. Jesus veio para nos dar vida espiritual, porque material, de pouca coisa necessitais. Material, de pouca coisa necessitais. Jesus disse: pouco é necessário. Na casa de Marta e Maria e Lázaro, ele disse: pouco é necessário. E mesmo uma só coisa é necessária: a boa parte, a boa porção que Maria escolheu. Sentada aqui aos meus pés, recebendo a minha palavra, ela escolheu a boa parte, ela escolheu a boa porção. Aleluia? Vocês estão aí? Aleluia? Quem tem Deus tem o melhor para oferecer ao mundo. Repita essa frase aí.
Por que eu coloquei essa frase aqui? Pelo seguinte: quando eu estava meditando aqui, o Senhor me falou o seguinte, que as pessoas que não têm Deus são aquelas que estão no mundo como sanguessugas. Elas não têm nada para dar, elas só querem receber, 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 receber. Livro de Provérbios: a sanguessuga tem duas filhas, dá, dá. Elas só querem receber, 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 receber. Por que querem só receber, receber, receber e nunca preenche? Nunca preenche, porque são vazias. São vazias. São pessoas com aqueles 3 100 com S. Os 3 100 de Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios 2, 12. Pessoas sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Pessoas sem Deus estão sempre vazias, elas só querem receber, 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 mas nunca se contentam, porque de tudo que elas recebem, nada disso é Deus, elas não têm Deus. E é isso o significado da palavra ateu. Ateu não é apenas aquele que não crê em Deus. Ateu é quem não tem Deus. Ateísmo é não ter Deus. Mesmo dizendo que crê nele, muita gente não tem. É ateu, não tem Deus. Quem tem Deus não se importa mais com receber, porque já recebeu tudo. Porque está contente. Porque está pleno. Porque tem plenitude. Tem transbordamento. Recebeu tanto que tem até para dar para todo mundo. Nós temos a solução para todos os problemas do mundo. Nós temos a solução para todos os problemas de todas as nações. Nós temos a solução para todas as guerras. Nós temos a solução para todas as vidas. Nós temos a solução para a humanidade. Nós temos tudo o que o mundo precisaria receber, mas não tem. Nós temos. Quem tem Deus tem tudo. E é por isso que Jesus falou, ó, pega tudo isso que vocês têm e vai lá, deem isso para o mundo. Como é que a gente dá isso para o mundo? Ó, indo por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A pregação do Evangelho é a obra mais importante que uma pessoa pode fazer na face da terra. Porque é assim que nós oferecemos ao mundo a riqueza, o tesouro que nós temos com abundância para oferecer. Mas é claro que a maioria não vai valorizar isso. Mas nós temos. O pregador não é o que prega porque tem que pregar. O pregador é o que prega porque tem o que pregar. Ele tem conteúdo. Eu tenho o que transmitir. Nós temos o que falar. A boca fala do que o coração está cheio. Deus vem encher nossos corações. Deus vem encher as nossas almas. Deus vem nos transbordar. A ordem é, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ter Deus significa o que Jesus disse para aquela mulher vazia, que era a mulher samaritana, tentando se encher de homem. Que lástima é a mulher vazia tentando se encher de homem, tá? Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Já estava no 6º e ainda não estava satisfeita, porque é mulher vazia. E Jesus falou assim, ó, eu posso encher você com a água que eu te dou, que não é desse poço aí. Todo aquele que beber dessa água natural aí, voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água, dentro dele, uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Quem tem Deus nunca mais necessita de nada, sente falta de nada. Por que o senhor não bebe? Não precisa dessa porcaria. Por que o senhor não fuma? Não precisa dessa porcaria. Por que o senhor não prostitui? Não precisa dessa porcaria.
Por que você não vai a shows? Não precisa dessa droga. Por que você não gosta de músicas do mundo? Essa harpa de Satanás? Não é porque tem uma lei dizendo que é proibido pegar essas coisas. É porque simplesmente não preciso, não quero, não necessito, não me dão prazer. Porque o que me dá prazer é tudo que eu já tenho, é o meu Deus. É o Senhor quem nos preenche. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Por mais que pensa que tem e que está ganhando. Não é nada. É pão amargo que está comendo. Mas quem tem Deus está comendo o pão da vida. Se alimentando diariamente. Esse é o nosso Deus. Deus que nos preenche, que nos guarda, que nos dá tanta riqueza que nós temos em abundância para oferecer para todo mundo. Só que eles não querem e até odeiam quem oferece. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas é impossível deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, que temos recebido da parte do Senhor. E por isso então, E é por isso então que, diante dessa grande graça, diante dessa realidade, o salmista, a única coisa que ele diz para si mesmo é: o que eu preciso fazer agora que eu tenho esse grande tesouro na minha vida, o Senhor que é a minha porção, é o arrimo da minha sorte, é a minha herança, o que eu tenho que fazer é obedecer às tuas palavras. É obedecer às tuas palavras. O que nos resta aqui, no processo da nossa santificação, é o aprendizado da obediência. Aprender a obedecer a esse Deus tão grande que veio fazer morada em nós. Porque temos que aprender a obedecer, porque somos vasos de barro. Paulo escreveu isso em 2ª carta aos Coríntios. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. O vaso não vale nada, mas o tesouro que está dentro dele vale. Lembra daquela música que antigamente cantava na igreja? Você tem valor. Lembra daquela música? Você tem valor. Essa música é herética, é mentirosa. Você não vale nada. Eu não valho nada. Nós somos vasos sem valor. Somos vasos de barro, mas escolhidos por Deus para se transformarem em vasos de honra, não por causa do vaso, mas por causa do tesouro que Deus colocou dentro desse vaso. Os eleitos de Deus não são em nada vasos melhores do que os outros. A diferença é do que eles estão cheios. Os outros estão cheios de mundo, cheios de ideias, cheios de vontades, cheios de sonhos, cheios de concupiscências, cheios de vícios, cheios de maldade, cheios de violência, cheios de ódio, cheios de armas, cheios de um monte de coisas, mas nós estamos apenas cheios de Deus. São esses vasos que são vasos para a honra e não para a desonra, que apesar de não terem valor, por serem vasos de barro, o tesouro que foi colocado dentro deles é o que tem inescrutável, incomparável, incalculável valor. Nós somos portadores de Cristo. Essa é uma das palavras que significa ser cristãos. Cristão significa ser portadores de Cristo. Levamos Cristo aonde quer que vamos, aonde quer que estejamos. Dentro de casa, no trabalho, viajando, passeando, ou seja, aonde quer que for.
Somos portadores de Cristo. Somos vasos como qualquer outra pessoa, mas vasos com um conteúdo muito diferente. Um conteúdo tremendo. Um tesouro tremendo. Porque nós temos Deus. Um tesouro que não pode ser compartilhado com outros tesouros. Quem quer ter esse tesouro, tem que ter só Ele como tesouro. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Está vendo como essa palavra nos evangeliza? Está vendo como essa palavra nos traz para o Evangelho? Nos arranca das trevas, nos arranca do mundo e nos coloca plenamente em boas mãos, na boa mão do nosso Deus. Ele é tudo para nós.